E se eu te dissesse que alguns dos guitarristas mais revolucionários do rock jamais receberam o reconhecimento que mereciam? Figuras como Rory Gallagher, Ronnie Monroe e Robert Fripp nunca alcançaram a fama massiva de Hendrix ou Clapton, ficando ofuscados por nomes mais comerciais. Mas qual foi o motivo? Hoje vamos explorar 15 guitarristas injustamente esquecidos cujos riffs e solos, ao serem ouvidos, transformarão sua playlist e sua visão da história do rock para sempre. Número 1. Hank Marvin. Antes de Hendrix eletrizar o mundo e Clapton ser elevado à categoria de Deus, havia Hank Marvin, o homem que transformou a guitarra elétrica em um símbolo de estilo. Com sua icônica Fender Stratocaster vermelha, seu tom reverberante e seu estilo limpo, ele liderou os The Shadows, a primeira grande banda de rock instrumental britânica. Músicas como Apache ou Wonderful Land não foram apenas sucessos, foram revoluções sonoras que moldaram o futuro do rock. Por que ele não é mencionado junto às lendas? Talvez porque ele não era um showman selvagem, mas sim um mestre da melodia pura. Mas sem Hank Marvin, a guitarra do rock não seria o que é hoje. Número 2. Gary Moore. Alguns guitarristas se destacam pela velocidade, outros pelo sentimento. Gary Moore dominava perfeitamente ambos os mundos. Esse mago irlandês das 6 cordas podia desencadear tempestades de notas e ao mesmo tempo fazer sua guitarra chorar com uma emoção dilacerante. Após sua passagem pelo Skid Row e pelo Thin Lizzy, sua carreira solo o consagrou. Músicas como Parisian Walkways ou Still Got the Blues não eram apenas canções, eram experiências que tocavam a alma. Moore nunca perseguiu a fama, apenas a essência pura da música, tornando-o um tesouro oculto do rock. Número 3. Frank Marino. Imagina isto, um garoto de 14 anos que, após anos tocando bateria, pega uma guitarra e soa como se Hendrix tivesse ressuscitado em suas mãos. Essa é a história real de Frank Marino, sem mitos adicionados. Comumente por trás do Mahogany Rush, ele fundiu blues, jazz e psicodelia em épicos alucinantes. Músicas como Dragonfly ou A New Rock and Roll não eram apenas faixas, eram viagens sonoras. Alguns o rotularam como um clone de Hendrix, mas seu fogo era único. Na verdade, ele deixou Eddie Van Halen sem palavras após um encontro no backstage. Arriscado demais para tocar no rádio? Talvez. Mas para os puristas, Frank Marino é uma lenda com todas as letras. Número 4. Sonny Sharrock. Enquanto a maioria dos guitarristas toca notas, Sonny Sharrock libertava o caos em estado puro. Seu estilo não era música, era uma erupção de som, uma fusão selvagem de free jazz, rock e emoção crua. Mas, em vez de tratar a guitarra de forma tradicional, ele a atacava como se fosse um saxofone, dobrando notas, uivando através da distorção e criando sons maravilhosamente insanos. Tocou com Miles Davis e Herbie Mann, mas álbuns como Ask the Ages e sua banda Last Exit provaram sua genialidade. E aquele guitarrão gritado no tema de Space Ghost Coast to Coast também era dele. Número 5. Fred Frith. Chamar Fred Frith simplesmente de guitarrista é como chamar Salvador Dalí de apenas um pintor. Esse cara redefiniu o que uma guitarra podia ser. Com Henry Cow, Art Bears e inúmeros projetos solo, Frith não apenas tocava, ele martelava, arranhava e até lançava objetos nas cordas para criar paisagens sonoras alienígenas. Seu álbum de 1974, Guitar Solos, foi uma revolução sonora, mostrando que a guitarra não servia apenas para riffs, mas era uma porta para a experimentação pura. Músicas como Hello Music e No Birds mostram seu gênio imprevisível. Frith não apenas quebrou as regras, ele as apagou, influenciando para sempre o rock vanguardista, o noise e o jazz experimental. 6. Zal Clemenson.
com a The Sensational Alex Harvey Band, nos anos 70, nunca iria esquecê-lo. Com sua maquiagem de guerra verde e preta perturbadora e uma presença de palco selvagem, ele parecia um vilão de história em quadrinhos. Mas quando pegava sua guitarra, era pura fúria roqueira. O estilo de Clemenson, um hard rock afiado com influência do blues, deu à banda sua mordida característica. Faixas como Faith Healer e Midnight Moses mostram seus riffs cortantes e solos incendiários. Me diga para onde eu vou. Ele nunca se tornou um nome popular, mas sua energia crua e estilo teatral ajudaram a abrir caminho para artistas como Kiss e Alice Cooper. 7. Robert Fripp. Imagine um guitarrista que não apenas toca música, mas dobra o tempo e o espaço com o som. Esse é Robert Fripp, a mente por trás do King Crimson e um dos guitarristas mais inovadores da história do rock. Enquanto outros focavam em velocidade e potência, Fripp reinventava o que a guitarra podia fazer, desde os tons inquietantes de Epitaph até os riffs caóticos de 21º século esquizoide homem. Sua forma de tocar era ao mesmo tempo matemática e emocionalmente devastadora. Fripp foi o pioneiro das Frippertronics, uma técnica de loops que criava paisagens sonoras infinitas, influenciando artistas desde David Bowie até Nine Inch Nails. E o mais insano, ele fazia tudo sentado, completamente imóvel, sem movimentos chamativos, só puro gênio derretendo cérebros. 8. Ollie Halsall. Você já ouviu uma guitarra tão boa que faz seu cérebro travar? Assim era Ollie Halsall, o mago britânico da guitarra, conhecido por seus licks de jazz rock rápidos como um raio, com um toque de blues. Halsall foi um dos primeiros a adotar o tapping, anos antes de Eddie Van Halen. Seu jeito de tocar fluido e imprevisível trazia a alma de Hendrix, enquanto suas passagens complexas deixavam músicos de boca aberta. Faixas icônicas como The Man Who Sold the World e Hold Me Back mostram sua genialidade. Apesar de ter trabalhado com lendas como Kevin Ayers, Halsall permaneceu nas sombras, mas para quem entende, ele é um dos maiores. 9. Alan Holdsworth. Se você já ouviu que Holdsworth é o guitarrista dos guitarristas, então ouviu a verdade. A forma como Alan Holdsworth tocava misturava jazz, rock e fusion de maneiras que até hoje desconcertam músicos. Sua técnica de legato característica fazia seus solos fluírem como um saxofone, sem esforço, sedosos e velozes. Canções como Metal Fatigue, Devil Take the Hindmost e Against the Clock mostram sua abordagem vanguardista à guitarra. Embora Holdsworth nunca tenha se tornado um nome popular, sua influência é profunda, com lendas como Eddie Van Halen e Joe Satriani citando-o como uma inspiração fundamental. Seu gênio pode ter sido subestimado, mas para aqueles que o conheciam, ele era inatingível. 10. Jorma Kaukonen. Jorma Kaukonen talvez não esteja sempre nos livros principais da história do rock, mas seu impacto no blues e no rock norte-americano é imenso. Como guitarrista do Jefferson Airplane e depois do Hot Tuna, Kaukonen combinou o fingerpicking do blues com o rock psicodélico, criando um som único que definiu os anos 60 e 70. Faixas como Embryonic Journey mostram seu estilo acústico magistral, cheio de emoção e brilho técnico. Apesar de seu papel fundamental em moldar momentos icônicos, Kaukonen continua subestimado pelo público em geral. Sua influência é imensa na cena jam band e do blues, provando que, às vezes, os maiores heróis são aqueles que deixam a música falar por si só. 11. Ronnie Montrose. Ronnie Montrose foi uma lenda da guitarra rock, ainda que frequentemente tenha passado despercebido. Conhecido por seu trabalho com a banda Montrose, com Van Morrison
E por ter lançado a carreira de Sammy Hagar, o estilo inovador de Montrose ajudou a definir o som do hard rock dos anos 70. O álbum homônimo da banda, com músicas como Rock the Nation, estabeleceu o padrão para os riffs do hard rock, combinando habilidade técnica com energia bruta. Apesar de seu papel essencial, Montrose nunca recebeu o reconhecimento em massa que merecia. Seus solos incendiários e presença de palco dinâmica influenciaram incontáveis guitarristas. Montrose talvez não tenha buscado a fama, mas seu legado continua inspirando artistas do rock e metal até os dias de hoje. 12. Johnny Winter. Johnny Winter foi um dínamo do blues rock, cujo estilo de guitarra apaixonado e emoções cruas ainda ecoam até hoje. Nascido com albinismo, Winter transformou seus desafios únicos em uma força poderosa no palco. Sua precisão afiada como uma lâmina, indo de velocidades alucinantes a bends cheios de alma, capturava a essência pura do blues e do rock. Álbuns como Johnny Winter e Still Alive and Well mostram seu virtuosismo e paixão ardente. Canções como Rock and Roll, Hoochie Coo e Be Careful with a Fool se tornaram pilares de sua carreira. Seu trabalho com Muddy Waters solidificou sua influência. Embora nunca tenha alcançado fama massiva, seu legado vive no coração dos guitarristas. Tracy Pete Ham. Pete Ham foi o coração e a alma do Badfinger, uma das bandas mais subestimadas dos anos 70. Seu gênio melódico e profundidade emocional brilhavam em músicas como No Matter What e Day After Day, combinando ganchos pop cativantes com a intensidade crua do rock. Sua forma de tocar guitarra também era impressionante, criando riffs simples, mas fascinantes, que ressoavam profundamente com os ouvintes. Apesar de seu imenso talento, a trágica história do Badfinger ofuscou seu legado. A vida de Ham foi tragicamente interrompida pelo suicídio, nos deixando imaginando o que mais ele poderia ter alcançado. Sua música atemporal continua inspirando, tornando-o um verdadeiro herói não reconhecido do rock. 14. Tony McAlpine. Tony McAlpine é um virtuoso do metal neoclássico, cuja maestria técnica continua inspirando guitarristas ao redor do mundo. Combinando influências clássicas com solos de shred velozes, ele ajudou a definir a cena do rock instrumental dos anos 80. Seu álbum de 1987, Maximum Security, é uma aula magistral de técnica, com músicas como Tears of Sahara, que demonstram seu fraseado legato fluido e precisão melódica. A habilidade de McAlpine para misturar velocidade com emoção o destacou, ganhando elogios de lendas como Steve Vai e Joe Satriani. Embora não seja um nome popular, sua influência no shred guitar e no metal progressivo é inegável. 15. Rory Gallagher. Rory Gallagher não precisava de truques extravagantes, nem fogos de artifício de estádio. Só sua maltratada Stratocaster de 1961, um timbre abrasador e uma paixão pura, sem filtros. Essa lenda irlandesa do blues rock tocava com uma intensidade que fazia a alma tremer, entregando solos ardentes e melodias cruas e sinceras que o tornavam único. Seus álbuns Tattoo e Irish Tour de 74 mostram uma técnica alucinante, enquanto músicas como Messing with the Kid, A Million Miles Away e Bad Penny demonstram por que ele era o Guitar Hero dos Guitar Heroes. Por que Rory não é um nome familiar? Talvez porque ele nunca perseguiu a fama, perseguiu a música. E nisso ele era intocável.